E se eu te dissesse que o motivo pelo qual você vende pouco e não consegue lotar a sua agenda é simplesmente porque você fala demais e você está sabotando todos os seus pacientes fazendo isso? A maioria dos profissionais acredita que ele tem que explicar tudo sobre o produto, sobre o serviço dele, para o cliente dele, para o potencial cliente dele, e entender o que ele está comprando. E isso não está errado, mas existem momentos ideais para isso. A maioria dos profissionais acredita que ele precisa convencer a pessoa do outro lado falando muito, mas isso não é verdade. É mais importante você escutar bem do que falar muito. Prazer, aqui quem está falando é João, eu sou especialista em pré-vendas. Eu vou te explicar um pouco do porquê é mais importante você escutar do que falar. Muita gente no mercado hoje acredita que é importante explicar todos os pontos sobre o próprio produto para a pessoa do outro lado ela entender o que ela está comprando. A pessoa acredita que o que importa é a pessoa do outro lado avaliar cada minuciosidade do seu produto. Entender se você é um profissional que tem 3 formações, entender que na entrega do seu trabalho, você vai entregar um manual, você vai fazer um trabalho super diferente. Você acredita que é por conta das especificações técnicas do seu trabalho que a pessoa do outro lado ela vai entender que você é um ótimo profissional. Que por você falar muito e explicar tudo do que você faz, é isso que vai levar a pessoa do outro lado a comprar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz uma compra, é baseado nas especificações técnicas ou é baseado na emoção? Ou é baseado numa necessidade que você tem? Quando você vai comprar uma bolsa, quando você vai comprar uma camiseta, por exemplo, uma calça, você vê o tecido? Você vê a qualidade do tecido? Ou você vê mais a marca? Você vê mais como você vai se sentir com aquela calça, se ela está confortável, como você vai se sentir mediante a forma como você aparenta com aquela roupa. Não é sobre as especificações, se aquela calça é de poliéster, é de seda, se aquela calça ela é de uma boa qualidade, não só sobre isso, mas sim sobre como você se sente mediante aquilo que você está usando. Por que eu tô te dizendo isso? Porque não importa todas as questões técnicas que você tem para entregar naquele primeiro contato com seu cliente. O que importa é o que ele precisa, é você escutar o que ele está precisando para aí sim fazer uma entrega para essa pessoa. Eu também, muitas vezes, quando a gente ainda tinha lá uma loja de celular, eu acreditava que quanto mais eu explicasse sobre a boa qualidade daquele aparelho, sobre o tanto que ele era bom, o tanto que ele era acima da marca X, da marca Y, o tanto que ele tinha mais giga, mais memória, o tanto que ele seria melhor do que os outros aparelhos. E você não tem noção de quantas vendas eu já perdi por conta disso. Eu fazia boas perguntas, entendia o que acontecia com aquela pessoa e por que ela queria fazer uma efetiva compra. Por que ela queria comprar um celular novo. E me conta aqui, para que você usa o seu celular? É mais para ligação? É para navegar na internet? Você precisa gravar alguma coisa? Você joga no seu celular? Que tipo de jogo que você joga? Ah, na verdade você quer muita memória porque você gosta de gravar seu filho? Eu fazia uma pergunta e eu ouvia. Quando você aprende a fazer uma pergunta e ficar calado, ouvir o que a pessoa tem para dizer e fazer perguntas abertas para aquela pessoa continuar falando a respeito, você começa a entender de fato o que levou aquela pessoa até você. Por que ela tá procurando um psicólogo? Por que ela tá procurando um nutricionista? Por que ela tá procurando um educador físico, né, um personal? Por que ela tá procurando ali sua loja, seu atendimento para melhorar o design no Instagram dele? Você não tem como saber com suposição. Você não tem como entender a necessidade daquela pessoa explicando quão o seu trabalho é bom. Que legal que o seu trabalho é bom, mas isso é o mínimo. Entender a necessidade da pessoa que está do outro lado é o ponto principal que vai levar você a vender mais. Então, você tem uma escuta ativa, com perguntas abertas, não fechadas, não perguntas de sim ou não. Perguntas em que faça a pessoa refletir sobre o que ela está procurando. Se você tem uma venda que leva a pessoa a uma dor característica, por exemplo, quem está procurando um psicólogo tem uma dor clara. Ele quer resolver algum problema pessoal ou algum problema externo que está afetando ele. Ele tem uma dor em que, caso você escute antes de oferecer seu preço, você vai conseguir entender. Se você é personal, pô, é claro que essa pessoa está querendo transmitir na aparência dela algo que ela não está sendo nesse momento. Então é uma dor clara, você tem uma dor na aparência ali da pessoa, ela precisa transformar isso. Mas como é que você vai entender isso antes de fazer boas perguntas? Não importa se você consegue entregar um alto valor em treino ou em dieta, um alto valor no seu atendimento 1 a 1, se você não entende a necessidade daquela pessoa antes. Quando você for fazer um atendimento 1 a 1 com a pessoa, antes de direcionar qualquer coisa para ela, faça perguntas abertas. Mas me conta aqui, Ricardo, o que te levou a procurar um psicólogo? Ah, entendi, perfeito. Mas o que está acontecendo na questão do seu trabalho que te levou a procurar? E a pessoa ela vai respondendo. E mediante as respostas que a pessoa te gera, você faz mais perguntas. Você entende a necessidade da pessoa. E aí você percebe, você vai começar a perceber que você não precisa explicar
tudo que você faz. Que o que vai fazer aquela pessoa se tornar seu paciente ou seu cliente é uma coisa que você faz que vai resolver o problema dela. Quando você começa a fazer perguntas abertas, você começa a gerar conexão com a pessoa do outro lado. E a partir do momento que você gera conexão, tudo fica mais humano, tudo fica mais natural. Por exemplo, eu falo muito mais travado do que se eu estivesse falando com você que tá aí do outro lado no 1 a 1. Isso acontece porque eu não tenho ninguém para gerar conexão. Quando você só apresenta o seu trabalho, o seu serviço para a pessoa sem antes se conectar com ela, você não vai conseguir entregar verdadeiramente o quão bom é seu trabalho mediante a dor daquela pessoa. É entender a necessidade dela com perguntas abertas e se conectar verdadeiramente ao problema que ela está te apresentando. Se a pessoa é um potencial cliente, se ela de fato tem a dor que você resolve, a conexão vai acontecer de forma muito mais fácil. Também pode estar acontecendo o seguinte: entra uma pessoa que não tem o perfil para se tornar seu cliente. Você vai lá, direciona preço para ele e fala por 30 minutos sobre o quão sua solução é boa. E na verdade aquela pessoa do outro lado, ela nem seria seu cliente, nem faz sentido você explicar para ela. Com 2, 3 perguntas boas, você identifica quem faz sentido explicar mais e quem não faz. O ato de escutar ativamente, ou seja, você não só deixar o som que a pessoa emitiu para você entrar por uma orelha e sair pela outra, é escutar ativamente e entender o que a pessoa está dizendo para você conseguir propor para ela a sua solução. É isso que vai resolver efetivamente as suas vendas e te trazer uma maior potencialidade de clientes. Quando você começa a ouvir mais do que falar, você naturalmente vai conseguir identificar quem é seu cliente e o seu cliente naturalmente vai identificar que você é o profissional certo. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido e te deu alguma visão que você antes não enxergava, se inscreve no canal, dá um like, começa a me acompanhar nas redes sociais, aqui na minha descrição tem. Inclusive eu vou trazer vídeos semanais ou inclusive mais de um vídeo por semana, trazendo alto valor justamente nesse princípio. Como especialista em pré-vendas, eu consigo te ajudar a vender cada vez mais sem convencer ninguém, sem precisar ofertas mirabolantes, prometer o que você não faz, só escutando melhor e falando de fato verdades, sem mentir, sem enganar ninguém. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí um comentário. Um abraço.